Mais um Pauta Livre começando, o programa de Web TV do bocãonews.com.br, e hoje a gente vai falar de alimentação saudável, de mudanças de hábitos. Nós vamos falar sobre vegetarianismo e o veganismo, e para isso nós convidamos aqui a nutricionista e especialista no vegetarianismo e veganismo e restrição alimentar, Ingrid Moutinho. É um prazer tê-la aqui conosco. E a ativista vegana e hipnoterapeuta Mariana Rios. Boa tarde, meninas. Sejam bem-vindas. Bom, Ingrid, eu percebo que tem muita confusão, né, sobre o que é o veganismo e o que é o vegetarianismo. E você, como especialista, eu queria que você falasse o que é que diferencia cada um. O vegetarianismo, ele é um estilo de alimentação. A pessoa que é vegetariana, ela vai excluir todas as fontes de origem animal, alimentação de origem animal, certo? E o veganismo não exclui somente a alimentação, como a questão da vestimenta, do sapato, da maquiagem, produtos de higiene, tudo isso. É um estilo de vida. É um estilo de vida. E aí a pessoa tem que mudar completamente, né? Os seus hábitos, o que é que ela usa. E, Mariana, você é ativista vegana. Não só roupa, mas também maquiagem também, tudo está incluído nisso. Exatamente, tudo aquilo que dá valor comercial a um animal, tanto na exploração para adquirir subprodutos, quanto o próprio animal mesmo comercializado. Por exemplo, um cachorro, se ele for vendido, ele está sendo assim objetificado. Então, tudo isso não faz parte do universo vegano. Entendi. A pessoa que decide virar vegetariana ou vegana, Ingrid, ela fica com alguma deficiência nutricional? Bom, a pessoa que decide virar vegetariana tem obrigatoriamente que fazer um acompanhamento com um profissional, um nutricionista ou um nutrólogo também, e de preferência que tenha especialização nessa parte de alimentação com restrição alimentar, nutrição vegetariana ou vegana, porque ele vai identificar quais possíveis deficiências nutricionais que aquela pessoa vai ter e poder tratar isso da melhor forma possível. No vegetarianismo, é comum o paciente vegetariano ter deficiência de vitamina B12, porque a vitamina B12 está presente na maioria dos alimentos de origem animal. Então, o nutricionista ele vai, juntamente na consulta nutricional, vai ver se tem essa possível deficiência no paciente vegetariano e vai fazer a suplementação, caso se for necessário, naquele momento. Sim. Posteriormente, se ele ainda tiver com deficiência nutricional, vai ser feito com certeza a suplementação da vitamina B12, no caso. Entendi. E você, Mariana, quando foi que você decidiu virar vegana? Como é que foi esse processo? Então, eu comecei a virar vegana por conta da causa animal. Foi o pilar que me trouxe para o veganismo. Então, assim, eu não pensei no momento na saúde, eu não pensei no meio ambiente, pensei nos animais. Depois, eu descobri que o veganismo, ele não era só bom para os animais. Claro que a gente sabe que a indústria da carne é muito bizarra, mas também acontecem muitos acidentes de trabalho. Os trabalhadores que estão lá são pessoas que ganham salários muito baixos, que eles sofrem até amputações, é muito comum lá. E eu já recolhi alguns depoimentos de pessoas que já trabalharam, é muito triste, eles não queriam estar lá. O cheiro não é agradável, nada é agradável lá, tanto para os animais quanto para os humanos. Então, 90% da monocultura mundial, ela é destinada a gado de corte. Se você entrar nos sites oficiais, você vai ver esses dados. Quanto à transição, eu também trabalho com as pessoas que estão passando. É importante que seja feito um exame antes de se aderir ao veganismo. Por quê? Muitas vezes a pessoa ela começa a se preocupar depois que ela vira vegana e descobre uma antiga deficiência. Então, poxa, o índice de déficit B12, ele é muito parecido, tanto em pessoas que têm a dieta onívora, quanto em pessoas que têm a dieta vegana. E às vezes a pessoa só se preocupa depois que ela vira vegana, por isso que acaba sendo um índice mais alto, um pouquinho mais alto, não tanto, mas acho que é 40% a 50%, tem um dado na Sociedade Vegetariana. Então, antes de sentir o reflexo com o corpo, né, do corpo começar a demonstrar essa deficiência, é necessário fazer um pré-exame. E ela não ocorre... Preparo, né?
É assim, uma verificação, não digamos um preparo, porque todo mundo deve ter acompanhamento, não só veganos, como pessoas que levam a dieta onívora. E assim, não vai mudar a frequência com que você vai ao nutricionista, nem a obrigatoriedade. Todo mundo deve ter um acompanhamento nutricional, seja vegano ou não. Agora, a B12, ela é depletada por conta do nosso estilo de vida. Não é porque eu sou vegana que eu tenho uma deficiência de B12, porque realmente no reino vegetal não está na forma ativa. Você vai encontrar em algumas algas, na forma inativa, não nativa, que tem nos animais. Mas o ciclo enterapático, ele deveria reciclar a nossa B12, mas como a gente tem o hábito de perder noites, a gente tem o hábito de se estressar, de até beber bebidas alcoólicas, isso faz com que a gente acaba depletando. E não porque eu virei vegana, mas todo mundo. Por exemplo, eu tenho amigos crudívoros de 72 anos, de quase 40. Tem muitas pessoas que eu vejo na internet, que eu conheço pessoalmente também, que mostram os exames e têm a B12 perfeita, ou seja, moram num lugar mais afastado, sem estresse, não bebem bebidas alcoólicas e comem os alimentos crus. E elas não precisam suplementar. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai dizer, vai afirmar que a dieta vegana ela é ineficiente na B12, ou se realmente são os nossos hábitos que estão depletando mais do que o nosso ciclo enterapático consiga reciclar? Então, é uma questão que a gente deve estudar e pesquisar. Eu pra acho saber. que com essa onda, né, que tá vindo uma onda aí, né, do vegetarianismo, do veganismo, Graças está a se Deus. falando bastante, né, Obrigada. sobre isso. A gente percebe que tá falando bastante sobre isso, né, na internet, enfim. E aí eu acredito que seja uma dúvida realmente muito frequente de você, poxa, porque a gente é muito condicionado a comer carnes, né? E eu imagino que as pessoas devem perguntar assim, poxa, eu vou parar de comer carne, será que eu vou estar perdendo alguma coisa? Será que meu corpo vai reagir mal? Esse processo, Ingrid, você acha que deve ser feito aos poucos? Como é? Minha opinião, tá? Como nutricionista e como vegetariana. Eu acredito que deve ser feito aos poucos. A pessoa deve procurar um profissional, né, nutricionista, capacitado para poder estar auxiliando nesse processo. E assim, quando eu decidi de parar de comer carne, na realidade eu já não como carne por conta de uma doença genética que eu tenho, que é a fenilcetonúria, não sei se você conhece. E nesse momento, desde que eu descobri a fenil, que eu tinha 9 anos de idade, é uma doença que se descobre no teste do pezinho, só que eu descobri tardiamente, já tinha comido carne, né? Meus pais amam carne, minha família nem se fala. Então, o ambiente, como ela mesma falou, o ambiente propiciou a minha pessoa a estar comendo carne o tempo todo com meus pais e tudo. E é uma coisa que eu trabalhei muito, foi a minha mente. A questão da minha saúde. No caso, a questão dela, a motivação dela foi animal. A minha foi a questão da saúde. Então, assim, eu trabalhei a minha mente em relação à saúde. Falei, não, isso faz mal para mim, eu não vou comer. E desde então, eu não tenho tocado na carne, graças a Deus. Então, assim, eu voltando ao assunto que eu já nem lembro mais. O vegetarianismo, tanto a questão do passar do vegetarianismo como pro veganismo, como a pessoa que come carne e quer passar por vegetarianismo, tem que ser feito aos poucos, certo? A pessoa vai tirando aos poucos, porque não adianta nada você tirar aquele alimento de origem animal do nada, a pessoa provavelmente vai ter uma recaída, digamos assim, e se ela não tem um suporte também psicológico, ela não vai continuar nesse processo, né, que ela tanto quer, que é o processo de transição para o vegetarianismo ou para o veganismo. Então, parece que o importante é a gente encontrar o que motiva, né? Seja a causa animal, como você, Mariana, ou saúde, ou meio ambiente, é Sim. procurar o que é que te motiva a mudar esse hábito, né? Exatamente. Entendi. Você, Mariana, você é digital influencer, né? Porque você alimenta suas redes sociais falando sobre o veganismo, você tem muitos seguidores, que eu já dei uma olhada. Como é? Você percebe que as pessoas têm te procurado mais para poder saber sobre isso, para tirar dúvidas? Sim, graças a Deus, a gente tem modas também que são benéficas à sociedade, que não adianta nada, a gente tem uma moda que é fútil e tal, essa moda realmente veio pro bem, porque muitas pessoas estão praticando. Quem realmente permanece nisso é porque pegou a ideia. Porque não vou dizer que o veganismo é uma
uma onda que vai passar, porque quem realmente é vegano não vai voltar atrás da ideia. Porque se você enxerga que o animal não tem valor comercial, você não vai amanhã pensar diferente. Então, eu digo que uma pessoa que deixou de ser vegana, ela nunca foi vegana. Então, realmente as pessoas estão aderindo e perguntando mais. Mas eu percebo que quando eu posto algum benefício, toca muito mais as pessoas do que quando você posta assim, os animais estão sofrendo. Infelizmente. Então, assim, eu posto, poxa, meu cabelo começou a crescer mais rápido, aparece 10 directs. Nossa, por quê? Como assim? Me passa essa dieta. E aí, quando eu posto assim, pô, mas o animal tá ali, nasce com data de morte já premeditada, ele é maltratado e desrespeitado durante a vida inteira, ele é confinado, ele não tem a chance de correr mais rápido para sobreviver. Tem concreto aqui, concreto aqui, concreto aqui. Então, ele não tem chance. Já está condicionado a isso, Confinamento não é cadeia alimentar, não adianta. Então, a gente se comoveu com aquela história do cachorrinho, que foi totalmente errado. A gente vê aquela imagem, dói. Mas pensa que o animal que está no seu prato passou por isso todos os dias da vida dele, isso dói muito mais. Claro que uma dor não anula a outra, entende? Mas assim, eu luto por um e eu luto pelo outro. Eu não vou ficar lutando por um cachorrinho achando que ele é o único que está sofrendo. Se você é pró a causa animal, tem que ser por todos, né? A compaixão começa no seu prato, até porque é uma questão de escolha e não necessidade fisiológica. Não existe nenhum macronutriente exclusivo da carne. Então, se você todo dia acorda, você pode escolher matar ou não matar. É uma escolha diária. Então, assim, eu sempre digo que a gente nunca é nada, a gente sempre tá. Então, o estado que eu escolhi é alinhar o meu conceito ético, moral, às minhas atitudes. Não adianta nada eu falar, poxa, que pena, e chorar e ver um documentário. E a única forma de eu dizer que eu não concordo é eu não pagar para o cara fazer aquilo. É não terceirizar a violência. Então, assim, a minha opinião é muito forte em relação a isso. Sim, bacana. Além de não comer carnes, o vegano, como a gente já falou aqui no início do programa, ele não consome ovos, leite, mel, qualquer alimento de origem animal, né? E fala pra gente um pouco como é ser vegano em Salvador. É massa. Então, né? Você percebeu durante... Você é vegana desde quando? Tem 2 anos que eu sou vegana, mais ou menos. Assim, é porque na verdade, minha transição foi muito sutil. Sim. Eu parei de comer as coisas de origem animal e eu simplesmente não me nomeei na época. Eu só comecei a ter o sentimento e aí depois quando eu me vi naquele estado de não estar comendo nada, eu falei, pô, eu sou vegana. Comecei a substituir maquiagem, tudo que eu tinha... que era cosmético. A se adequar mesmo, né, ao que você já sentia antes. Parou de fazer sentido pra mim eu comprar uma coisa, algo de uma empresa que tinha uma atitude que eu não gostaria. Se eu estivesse ali dentro daquela empresa presenciando o que eles fazem, eu ia gritar, eu ia falar, não, pelo amor de Deus, para. Então por que eu ia no mercado e pegava ali na prateleira? Não faz sentido. Sim. Mas isso é escondido, a gente vive na Matrix, a gente vive assim. Então o veganismo faz isso. E aí você começa a enxergar e fala, meu Deus, como é que eu colaborei por tanto tempo com algo que eu não concordo? E eu acredito também que não é se culpar por isso, né? Porque a gente vive numa sociedade completamente capitalista e que vive para sustentar realmente esses hábitos. A gente já nasce sendo condicionado a isso, né? Mas, voltando a essa questão de Salvador, você percebeu, então, durante esses de 2 anos para cá, né? Que aumentou o número de restaurantes, aumentou as opções de lanchonete, como é? Então, eu digo assim, dá pra você ser um vegano de boutique e comprar um grão de bico por R$15, assim, um pacotinho, com ervas finas e comer bem pleno. Pode, artigo de luxo, mas ser vegano não é isso. Ser vegano não é comer soja, não é comer esses pacotinhos aí que estão prontos. É você excluir tudo de origem animal. E na feira e no mercado você encontra facilmente todos os vegetais, as mais de 27 mil espécies de planta que eu tanto falo. Então eu sempre compro na feira, eu procuro sempre, por exemplo, no final do dia você acha as coisas mais baratas. É melhor do que você estar financiando uma empresa que também vende carne. Mas não que a gente não possa ir no mercado, claro, a gente pode. Até porque o boicote do vegano não deveria ser a empresas que comercializam algo de origem animal, e sim a produtos. Porque quem está com o poder no momento? A gente sabe que as empresas grandes, as multinacionais, têm o poder no momento do mercado. Eles têm o marketing. Então, imagina que a mudança começa a partir da demanda e não da empresa. Quanto mais pessoas buscam, mais ela vai se fortalecer no mercado, né?
Então as pessoas vão, mas ainda é difícil ser vegano em Salvador. Ainda é difícil porque as empresas não estão fornecendo. A mudança acontece com a demanda. A partir do momento que tiver demanda, a empresa vai modificar. E não, vai falir, olha quantas famílias. Não. A empresa, quando ela observar que os produtos de origem vegetal estão vendendo mais que origem animal, vai ser uma mudança sutil. Em vez dela produzir 5 de cada, ela vai produzir 4 de origem animal e 6 de origem vegetal. Sim. E assim por diante, até que se torne 100% cruelty free, né? Tipo, sem crueldade, aquela coisa que a gente vê no rótulo ali. E muitas vezes a gente não para pra pensar. Também. Mas é fácil ser vegano em Salvador, quando você tem conhecimento. Quando você não tem, é um contrafluxo terrível. Você fica tipo um alienígena, se sentindo alienígena. Achando que só é difícil, né? Criando Exato. mais dificuldades. Ingrid, dá para fazer adaptações dos pratos originalmente feitos por carne e por alimentos de origem animal? Com certeza. Com certeza. Eu passei isso a minha vida inteira fazendo adaptação de pratos de origem animal para origem vegetal. Diversos pratos. Tranquilo. O mundo do vegano, assim, inclusive, foi até mais fácil do que a minha vida, porque eu ainda tenho a restrição da proteína vegetal também. Sim. E por conta da fenilcetonúria, como eu disse anteriormente. Então, assim, o vegano, você tem a proteína texturizada de soja, você tem os alimentos que são, assim, inúmeros, o grão de bico que você pode usar. Então, assim, tem a linhaça, tem a chia, que você também pode usar como liga para substituir o ovo. Então, assim, são uma disponibilidade, assim, muito grande. Dá para fazer hambúrguer, dá bolo, para fazer tudo. E fica aquela coisa mais linda. Você não sente nem falta daquele alimento que tem ovo. Porque sentir falta, não sente falta. É uma delícia alimentos veganos, vegetarianos. É só estar aberto, né? A novos sabores, novos alimentos, né? Bacana. Pauta livre no bocãonews.com.br. O tema de hoje é veganismo e vegetarianismo e por isso a equipe foi às ruas para saber a sua opinião. Vamos dar uma olhadinha. Quando você vira vegano, na verdade tem muito... Você perde vários tipos de nutrientes através da alimentação. Minha amiga já foi vegana e ela teve que voltar a ter uma alimentação normal por instruções médicas. Na verdade, ela foi vegana, sempre teve acompanhamento médico, mas teve que voltar porque teve uma perda nutricional muito grande. Mas eu tenho muita vontade, sim. Agora tem que estudar bastante, né? Eu nunca tive essa preocupação, mas já me passaram muitas vezes que a carne faz mal e que tem muitas matérias que falam coisas do tipo. Mas eu nunca me preocupei particularmente. Qual é a frequência que a senhora come carne na semana? Eu como 2 vezes por semana e eu dou preferência por carnes brancas. Já passou pela cabeça da senhora, de repente, abolir a carne total da sua vida? Já. Inclusive, eu estou nesse processo. Praticando aos poucos. Aos poucos. E tenho me sentido melhor, inclusive. Como é a carne na vida de Gustavo? É essencial, não pode faltar, cara. Tá no almoço, tá na ceia. Agora sim, eu preparo ela com pouca gordura. Porque a própria carne em si já tem um percentual de gordura maior quando comparada com a branca. Então, virar vegano, nem pensar. Vegano não. Gosto de carne. Rodízio. Certeza. Bom, então, como a gente acabou de ver aí, né, que parece que é unânime, né, a dificuldade e o medo de perder os valores nutricionais dos alimentos e achar que pode ficar doente ou alguma coisa assim. E aí, Ingrid, mito, né, a gente já tinha falado sobre isso no início do programa e, na verdade, não é isso que acontece. A gente tem vegetais, tem muita coisa aí para poder suprir a carne e o leite, os ovos, mel. A maioria dos alimentos de origem vegetal consegue suprir bem as necessidades nutricionais que são presentes também em alimentos de origem animal. Então, assim, porque a pessoa acha que parando de comer carne, ela vai ficar com deficiência de ferro. A gente sabe muito bem que o feijão é riquíssimo em ferro. Sim. Fora outros vegetais, como folhosos de verdes escuros, também é rico em ferro. Então, assim, como minha colega aqui já falou, que a gente pode explorar muito mais as propriedades nutricionais das plantas,
né, dos vegetais, das frutas. Então, assim, não tem necessidade de fazer o uso do alimento de origem animal se você tem essa opção de comer frutas, de se alimentar muito melhor, porque a gente se sente muito melhor comendo alimentos de origem vegetal do que de origem animal. Com certeza. Mariana, você trabalha com hipnoterapia e uma das funções da hipnoterapia é ajudar nessa reeducação alimentar, né? Como você trabalha dentro do consultório. Como é que você pode tratar essa dificuldade? Porque as pessoas pontuaram muito a dificuldade de deixar de lado a carne, de parar de comer. Isso, eu utilizo essa ferramenta para ajudar as pessoas a fazerem a transição. Então, eu uso a programação neurolinguística, que o pessoal conhece como PNL, e a hipnose como ferramentas que vão auxiliar. Então, assim, onde tem a dificuldade? Geralmente é porque a pessoa ainda não enxergou aquilo ali da forma que ele realmente é, com todo o sofrimento que carrega. Ela está vendo como um alimento ainda. E realmente é muito difícil, porque a gente sabe que muitas vezes a alimentação de todo mundo se baseia no paladar. E aí eu faço a troca, né? Eu troco assim, você está se baseando apenas no seu paladar. Vamos fazer uma escolha em que você vai ter 4 prazeres ao invés de um. Você vai ter o paladar, que você não é obrigado a gostar de nada, assim, ser forçado a gostar de algo que você não gosta. Vai ter o paladar, porque no reino vegetal você consegue fazer muitos preparos. Vai ter a digestão maravilhosa e o peso na consciência não vai existir, porque você vai estar consumindo algo de origem vegetal. Entendi. Então, essa troca, quando você faz ela visível... Vai substituindo, né? Isso. E a pessoa ainda se sente orgulhosa de falar um não. Coisa que no início era algo sacrificante. Sim. Então, assim, não, mas aí a pessoa fica aqui dentro da cabeça assim, poxa, mas eu não vou mudar o mundo sozinho. E aí ela fica meio que se castigando. Pô, mas eu tô fazendo isso, mas eu não vou ajudar em nada, eu só sou uma pessoa. Imagina se todo mundo pensasse assim. E ajuda, né? De pouquinho em pouquinho que a gente vai fazendo a diferença aos poucos, Exatamente. né? Ingrid, dentro do consultório você percebe que aumentou a procura para saber a curiosidade das pessoas sobre isso? As pessoas estão muito mais preocupadas com a saúde, com a alimentação. É um bom sinal, né? E querem sim fazer a transição para o vegetarianismo e quem sabe futuramente para o veganismo, né? E eu acho isso sensacional, porque as pessoas estão se preocupando melhor em o que coloca no prato, né? Então, assim, graças a Deus, eu sempre falo isso, porque é desse jeito que o mundo se torna um mundo melhor, né? Da gente reduzindo os alimentos de origem animal, tendo a consciência de que o animal ele é explorado, né? Como a minha colega falou. Então, assim, graças a Deus que tem a procura, está tendo demanda. A demanda dos restaurantes já aumentou aqui em Salvador, porque de uns 2 anos para cá, né? Antigamente não tinha, a gente procurava e ficava catando os restaurantes veganos que tinha em Salvador. Hoje em dia você consegue achar muito melhor. Até os restaurantes que oferecem pratos de origem animal, eles têm opções vegetarianas e têm opções veganas também. Então, eu acho isso sensacional, porque inclui mais uma parcela da população que antes não incluía. Entendi. Meninas, o programa está chegando ao fim. Queria agradecer a vocês pela entrevista hoje, por participarem do programa e por trazerem uma outra perspectiva, né, de alimentação e de como viver, né, porque é um estilo de vida o veganismo. Pauta Livre terminando, quero agradecer a presença de vocês também e a gente se vê na semana que vem. Até mais!